Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. Bom, pra gente passar então aqui pro próximo tema, que também acho que é mais chato que o anterior, quanto à novela, quanto a se arrastar, mas o tema Alexandro trouxe a informação antes do último jogo do São Paulo também, claro que acaba passando um pouco batido por ser informação durante o jogo, mas para passar para vocês que é o seguinte, São Paulo tem conversas com ele, iniciou uma negociação, então abriu uma negociação com Alexandro, ouviu, né, fez uma oferta, teve uma contraproposta sem resposta ainda do São Paulo, porque entende que está muito acima esse valor e vai tentar negociar, então ele cumpriu a sua palavra de ouvir o São Paulo primeiro, Nick. Mas, já que tá difícil, já que não tem um acordo, ele já também está ouvindo outras ofertas, e aí Palmeiras e Botafogo estão interessados nele. O próprio Palmeiras chegou a ficar bem quente a possibilidade aí nas últimas horas, né? Mas eles esfriaram posteriormente. Para o Botafogo também tem um projeto para ele, que a gente sabe que esses times têm mais grana que o São Paulo para competir. Caso o São Paulo queira fechar com ele, vai ter que fazer uma oferta bastante, enfim, competitiva dentro disso. Valores, por óbvio, acho que não tem ninguém que imaginava algo abaixo disso, mas estão acima da casa do 1 milhão por mês. E aí, eu te faço uma pergunta, Nick. Vale a pena essa disputa, esse leilão pelo Alexandro? Vale a pena o São Paulo jogar esse jogo? Cara, acho que não. Acho que não. Porque o São Paulo não está em condição de entrar em leilão por nenhum jogador, né? E sempre que a gente analisou a possível contratação do Alexandro por aqui, a gente sempre ressaltou que essa análise tinha que ser feita em três aspectos: aspecto esportivo, aspecto médico, clínico dele, né? Que é físico, né? Questão das lesões, e o aspecto financeiro. O aspecto esportivo, eu sei que tem bastante gente que acha que não valeria a pena trazer, porque é um jogador já também com uma certa idade e tudo mais, mas na minha opinião é um pouco indiscutível a questão esportiva. Alexandro, porra, jogou Copa do Mundo, estava na Juventus até agora, não é um jogador que você está buscando no mercado uma liga inferior, menos competitiva. Então, esportivamente, eu acho que ele viria para agregar muito, fazendo uma dobradinha mais ou menos como a gente tem na lateral direita, né? Você tem o Rafinha, um jogador mais experiente, com mais idade e mais defensivo, até dizendo, mais de construção, de organização de jogo, e você tem o Igor Vinícius, que é um cara mais agudo. Na esquerda, se o São Paulo vai de fato ficar com o Wellington até o final do ano, trazendo o Alexandro, você também teria o Alexandro como um jogador mais defensivo e de mais postura tática e organização de jogo, e o Wellington como um cara mais intenso, mais agudo. Então, acho que é importante essa combinação de características dentro de um elenco. Então, esportivamente, pode ser que até faça sentido, na minha cabeça faz. Parte física, realmente o histórico de lesões dele, mais recente, até preocupa um pouco. Não são lesões graves, é verdade, ele tem algumas lesões musculares que tiraram de 5, 10 dias, não é nada muito grave, acho que tem uma lesão que acabou tirando ele de combate por 2 meses, o resto é tudo lesão um pouco menor, prevenção e tal, mas existe sim um histórico recente de lesões significativo. Se acessar o perfil do Alexandro no Transfer Market, por exemplo, você vai ver lá 11, 12, 13 lesões nos últimos 2 anos. E aí o outro aspecto é o financeiro. Respondendo a sua pergunta, você não, se você for contratar o Alexandro a peso de ouro, pagando mais de 1 milhão, aí já deixa de ser um custo-benefício bom para o São Paulo, né? Que aí o São Paulo mais uma vez vai trazer um medalhão, mais uma vez vai pagar caro, mais uma vez vai correr o risco de se endividar, e numa posição que, por mais importante que seja, né, lateral, não é uma posição que decide jogo. É diferente você pagar 1 milhão e pouco para o Lucas, por exemplo, que já tem uma baita identificação com o São Paulo, está jogando demais, ajudou muito no título da Copa do Brasil no ano passado, e você pagar isso, por exemplo, no Alexandre. Então, eu acho que nessa questão de entrar em leilão, você vai inflacionar ainda mais o jogador e vai acabar pagando um preço que não vai valer a pena no final do dia. Né? Para um cara dessa idade, que tem esse histórico de lesão, mesmo se a parte esportiva fizer sentido, a hora que você colocar na balança a um preço muito alto, acaba perdendo um pouco a viabilidade dessa contratação, principalmente no São Paulo, que é um clube ainda cheio de dívidas. Cara, eu vou te falar, Nick, eu fui um dos caras que mais fui entusiasta, entre aspas, claro, da possibilidade, por achar que ele esportivamente agrega.
pelo leilão, pela forma que ele está tratando essa negociação, e claro, faz parte ele cozinhar, mas ele está fazendo isso por 2 meses já, e aí agora gera uma outra concorrência, pede mais aqui e ali, e pela forma que o São Paulo também está se portando em cima da negociação, eu não contrataria ele para ganhar mais de 1 milhão por mês, mas assim, de forma alguma. Eu acho que é um jogador que, claro, poderia ajudar, mas com esse mercado todo inflacionado, eu acho que não faz nenhum sentido, porque ele não é uma certeza fisicamente também, né? Contratar o cara por 1 milhão por mês para ele frequentar mais o DM do que o campo, para mim não faz sentido. Eu não contrataria nesses moldes e eu entendo que ele tem mercado, tem sondagens, e aí para complementar a informação também, o Palmeiras sondou, abriu conversas, mas recuou. Então hoje não tem uma conversa, uma negociação rolando entre Palmeiras e o jogador. Mas o Botafogo sim está interessado, poderia até fazer um contrato com ele um pouco mais vantajoso em termos financeiros, e o São Paulo quer ele para já, quer ele para chegar e jogar. Agora, também, Nick, pô, de repente contratar o cara para depois do dia 9, por exemplo, ele não jogar Libertadores, acho que nem vale também, né? Você contratar o cara pós o confronto enfim, nacional. Para mim, o São Paulo precisaria agilizar um bom lateral por agora, né? Para já. Acho que esperar esse cara mais um tempo, para mim, fica chato e fica uma novela muito chata, fica insuportável a gente falar de Alexandro aqui, porque é sempre o mesmo papo, é sempre a mesma balela, é sempre a mesma coisa de ele tá esperando o mercado, São Paulo conversa e tudo mais, mas nunca tem um avanço em cima disso, né? Então, aí entra na questão do planejamento que eu falei, assim como na posição de volante, né, cara? O São Paulo, se a gente retomar no ano passado, já foi um erro grande de planejamento que o Reinaldo tinha sido liberado, o Léo Pelé tinha sido liberado, que fazia zagueiro, mas eventualmente quebrava o galho. São Paulo ficou só com o Wellington. E aí falou o quê? Ah, o Lisieiro tá voltando de empréstimo, ele quebra um galho na lateral se precisar. Então, nessa de quebrar galho e improvisar, o que aconteceu? O Lisieiro não rendeu na lateral nos treinos, o Wellington se machucou logo no Paulista, naquele jogo contra o Água Santa, que o São Paulo foi eliminado, e aí o São Paulo não tinha lateral. O São Paulo não tinha lateral. O que aconteceu? Teve que buscar o Caio Paulista no Fluminense, que era o quarto reserva, acabou dando muito certo, muito mais por sorte do que por juízo e planejamento, mas o Caio Paulista saiu em dezembro. E aí começou esse ano com o mesmo discurso. Ah, tem o Wellington. Ah, nós vamos contratar um reserva. Aí fala o nome, especula, lá, até o Wellington assinar um pré-contrato com outro time. Então, assim como o São Paulino tem que acender uma vela para o Luiz Gustavo não machucar, isso pode doer no São Paulino que critica o Wellington, mas a gente tem que acender uma vela também para o Wellington não pegar nenhum resfriado. Porque senão a gente vai depender do Patrick. O Patrick pode vir a ser ainda um jogadoraço, é novo, participou de todas as seleções de base, etc. Mas hoje não dá para imaginar o Patrick assumindo 100% essa bucha. Não seria nem justo com ele. Não fez a preparação ainda toda para isso. Então aí surge o nome do Alexandre como alguém que já viria com essa experiência. Mas o que me espanta é o São Paulo tá desde dezembro sem um lateral, porque o Caio Paulista saiu, e nós estamos em agosto do ano seguinte falando de Alexandre 2 meses. Então, quer dizer, será que não tem um lateral esquerdo que poderia ter vindo para pelo menos ajudar o Wellington a ser poupado um jogo ou outro? Ou, caso precise, se o Wellington machucar, poder jogar, precisa ser o Alexandre. Então, quer dizer, ou o São Paulo joga bomba no Patrick, que é um moleque de 20 anos que acabou de subir, ou o São Paulo contrata um lateral de 1 milhão por mês. É o que eu falo, são dois extremos. Será que não tem ninguém nesse meio tempo, nesse meio termo, né, que poderia vir mais jovem, mais barato, fazendo essa transição? Já poderia estar no São Paulo há 4, 5 meses, se adaptando ao jogo do Zubeldia. Não tem. E aí é o que você falou, daqui 3, 4 dias fecha a inscrição para as oitavas da Libertadores, e aí vai fazendo menos sentido ainda você gastar esse tanto com o lateral, porque ele vai jogar menos jogos, né? Então, fica difícil. A conta parece não fechar mesmo. Exatamente, Nick. Eu acho que é uma situação que a gente tem que ter muita cautela, muita calma sobre Alexandro, mas assim, valeria a pena você estender essa novela por ele, você fazer o que o São Paulo tá fazendo, caso o São Paulo já tivesse uma solução engatilhada. Então, pô, contratou um lateral, ele viria para ser um cara que, claro, disputaria a posição, jogaria certos jogos, beleza. Tendo mais um contratado, faz sentido. Agora, sendo ele o plano A, B e C,
Cara, isso é uma coisa assim, ilógica. E aí, de novo, né? Até o Matheus Oliveira, que sempre faz comentários bastante pertinentes aqui na live, fala sobre o Cuiabano, porque ele foi contratado por 8 milhões pelo Botafogo. Resolveu o lateral. O São Paulo tá desde dezembro e não acha um nome. Então, assim, não é também que é fácil achar esse nome, não tô falando isso, até porque quando a gente vai indicar, a gente diverge em certas opiniões. Mas agora, claro, né? Ele não é o único lateral do mundo, do mercado. Então, é uma posição que o São Paulo deveria ter contratado já desde lá atrás. A gente tá falando por agora, mas já que não tem que correr por agora também, né? Então, assim, o scout do São Paulo, para mim, Nick, é uma vergonha não ter conseguido achar ninguém até agora. Então, por isso que eu tô falando. Quem fala que o São Paulo está em dificuldade financeira, é um absurdo pagar não sei quanto, eu concordo. Não precisa pagar 10 milhões de euros e nem 1 milhão de reais por mês de salário. Você acabou de dar um exemplo aí do Cuiabano. Cuiabano é um jogador jovem, jogador lateral, pagou 8 milhões nele, entendeu? Existem alternativas, cara. Não dá para vir aqui defender uma contratação de um lateral que nem o Flamengo pagou no Vinha, 10 milhões de euros. Pô, São Paulo fizer isso é uma maluquice com as dívidas que a gente tem e tudo mais. Talvez pagar o que o Wellington queria, não sei se os números são verdadeiros ou não, mas talvez o São Paulo tenha agido certo de não entrar nisso. Mas até 8 meses atrás, em dezembro, quanto ia pagar no Caio Paulista? Não era em torno de 20 milhões que ia pagar no Caio Paulista, mais um salário grande que ele queria, e o São Paulo anunciou que já tinha se acertado com ele, que ia comprar. Então, quer dizer, em dezembro você ia pagar 20 no Caio Paulista. 8 meses depois você não consegue achar um lateral por menos que isso, ou por perto disso. Então, é estranho isso no planejamento, sabe, cara? Para um clube como o São Paulo, que tem pretensões grandes, nesse ano ainda com Libertadores, etc., não pode viver de improviso. Não pode viver de improviso. Tipo, qualquer coisa o Michel Araújo também faz. Qualquer coisa é assim, meu amigo. Você tá num jogo, já fez as substituições, o lateral foi expulso, você precisa colocar o cara lá, aí tudo bem você improvisar. Mas você tratar um planejamento de um ano inteiro, de uma temporada inteira, no qualquer coisa, no improviso, para um clube do tamanho de São Paulo, para mim não faz sentido. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.